Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra, para crescer juntos e juntas, para aprender, para ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Estamos aprendendo no livro de Êxodo, a história de Moisés. Um homem obediente, um homem que teve um chamado e honrou, um homem que fazia exatamente como o Senhor mandava. E não foi fácil. Viveu com um povo de coração duro, passou por diversas situações, mas não deixou o seu Deus. Que eu e você, independente das lutas, terminamos bem na glória com o Senhor Jesus. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O importante é a gente aprender, a gente lutar para viver a palavra. Não é fácil, mas não é impossível. Qual o título de hoje? Não se precipite em reclamar. Às vezes, por alguma situação, reclamamos, choramos, nos desesperamos e o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente tenha a paz dele. Ele disse aos seus discípulos: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não perturbe o coração de vocês. Paz de amor, paz de esperança, paz de fé, paz de saber esperar, paz do amor, do cuidado e da bondade do Senhor. Que eu e você possa estar com essa paz hoje e sempre. Amém? Aqui em Êxodo 17, do 1 ao 7, depois vamos lá para João 4, do 3 ao 30. Lembre-se do título, não se precipite em reclamar. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 17, a gente vê o povo reclamando. Quantas vezes eu e você, sem sabedoria, murmuramos, né? Vamos adorar, em tudo dar graças, porque isso é a vontade do Mestre. Amém? Os israelitas murmuraram pela falta de água. Vê que falta de sabedoria? Água representa o quê? A palavra de Deus, que Ele é água viva. Mas às vezes, sem sabedoria, fazemos o mesmo. Pequenas situações já estamos chorando, cabeça doendo, reclamando. Deus não quer isso. Depois de toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Veja, não havia água. Como não havia carne, no capítulo anterior que eu li, e eu disse o que eu vou dizer agora, era para orar. Acabou a água, Deus também experimenta. Deus prova eu e você, para ver se a gente vai se desesperar ou orar. A gente vai reclamar ou louvar. A gente vai reclamar ou adorar, que é o que Ele quer, não é verdade? Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que não tentas ao Senhor? Ele disse: por que vocês estão contendendo comigo? Eu estou aqui em obediência ao Senhor. Eu estou passando pelas mesmas lutas com vocês. E quando vocês contendem comigo, vocês estão contendendo com o Senhor. Vamos ter sabedoria. Não é hora de contender com a família, não. Não é hora de esquentar a sua cabeça nem o seu lar. É hora de adorar, é hora de louvar. Porque Deus transforma maldição em bênção. Aquilo que falta, Deus vai te trazer. Ele é o dono do ouro e da prata. É só um tempo, é uma provação. Você vai sair amadurecida, mais experiente e com experiência do poder do Deus Altíssimo na tua vida para contar. E vai ganhar almas para Cristo. Aleluia! Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Veja que ali eles já estavam com saudade do Egito. O lugar que eles foram escravos, o lugar que eles não tinham valor, o lugar que eles foram massacrados. E muitas vezes eu e você acaba tendo saudade de coisas que é para deixar no passado. Agora é uma nova história. Deus está escrevendo com aquele dedo lindo, que é a caneta dele, uma nova história. Como ele escreveu nas tábuas para Moisés. Não lembre do passado, olhe para frente. Deus faz nova todas as coisas. Aleluia. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Já pensou? Ele clamou ao Senhor.
O segredo na dificuldade, na falta de alguma coisa, a falta de dispensa está sem nada, o desemprego, a enfermidade, o problema no lar, é clamar. É buscar a face do Senhor. Ele aqui clamou, além de clamar, ele disse, daqui a pouco me vão apedrejar. Já pensou? Que povo ingrato, que povo de coração duro. E muitas vezes a gente faz isso, apedreja com nossas palavras, murmura, reclama. Não, está faltando alguma coisa? Vá clamar, porque Moisés foi falar a pessoa certa. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo algum dos anciões de Israel e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio e vai. Ele mandou que Moisés fosse com a vara para ir buscar água para aquele povo e que chamasse algum dos homens, os anciões que estava com eles. Sabe o que é isso? É cansaço físico, é esgotamento, é tristeza. Porque o deserto, a gente passa por tudo isso. Mas o Senhor mandou que ele chamasse os anciões e pegasse a vara. Qual é a nossa vara, Beth? Vara de adorar, vara de louvar, vara de buscar e vara de usar aquilo que você tem para Deus fazer um milagre. Aleluia! Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Deus é a rocha eterna. Ele deu água para esse povo, aquela rocha que cuida de mim e de você, aquela rocha poderosa, que faz coisas tremendas e maravilhosas, aquela rocha que na hora que dói, naquela rocha que na hora que a gente pensa que está sozinho, ele chega. Deus é rocha, Deus é amor, mas Deus é a rocha de livramento. Veja que ele pegou, mandou Moisés bater nessa rocha e teve água. Olha o que ele diz aqui em Salmo 84, 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Vamos pôr nossa confiança no Senhor? Porque ele é a rocha e ele trouxe água para esse povo que já estava reclamando. Aí o 7 disse, e clamou aquele lugar Massa e Meribá, e chamou aquele lugar Massa e Meribá, e chamou aquele lugar, no caso Moisés, Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Veja, porque faltou água, eles já disseram, está o Senhor no meio de nós ou não? Já estava reclamando. Deus tinha abrido o mar vermelho, tinha feito coisas tremendas. Aí você diz, que povo horrível. É verdade. As atitudes deles eram horríveis. Mas muitas vezes eu e você está assim. Porque Deus já fez tanto milagre, por alguma situação já estamos murmurando, reclamando. É hora de clamar. Porque quando Moisés clamou, o Senhor deu uma solução. Pega alguns do povo de Israel, os anciões, pega a vara que eu te dei para trazer água para o povo. Então, no lugar da gente chorar, se desesperar, é hora de clamar. É hora de exaltar, engrandecer e louvar esse Deus tão poderoso. Aleluia! Que fez os céus e a terra, que está comigo e com você. Esse Deus é lindo. Veja que esse povo queria água, não é verdade? Eles estavam pedindo água. E água é o Senhor. Vamos agora aprender aqui em João 4, do 3 ao 30. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, o Senhor, né? E era necessário passar por Samaria. O Senhor tinha um compromisso em Samaria. O Senhor tem um compromisso comigo e com você. O Senhor está passeando no nosso lar. O Senhor está trabalhando. É necessário. E Ele está fazendo uma grande obra. Aleluia! Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ele foi exatamente para ali. Por que ele foi? Porque ele conhece um coração aflito, ele conhece um coração triste e abandonado, ele conhece um coração das pessoas massacres, tem preconceito. O Senhor aqui mandou que Moisés fosse com os anciões com a vara, para pegar água para o povo. Aqui, nessa história, ele é a própria água.
Louvado seja o nome do Senhor. E estava ali a fonte de Jacó. A fonte é o quê? De água. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Aqui diz que Jesus estava cansado, mas aqui também diz que Jesus foi. Aqui diz que Jesus é fiel. Aqui diz que Jesus pode todas as coisas. Aqui diz que Jesus cuida de mim e de você. Aqui diz que ele não tem preconceito. E ele chega onde a gente nem imagina. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse Jesus, dá-me de beber. Ele queria ter uma conversa com essa mulher e ele pediu dessa água. Lembre-se que na água que o povo queria, ele mandou Moisés com a vara, com os anciões para pegar água. Mas aqui, ele é a própria água. Olha que conselho lindo. Isso também é para ele discernir, para ele fazer a gente discernir, para a gente acordar. Esse Deus tão maravilhoso, que foi ao encontro dessa mulher sozinha e solitária, ele cuida de estar comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está sozinho nem sozinha. Veio a mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Havia um preconceito, né? Uma guerra muito grande dos samaritanos com os judeus. Mas o Senhor é bom, o Senhor não tem preconceito, o Senhor não faz exceção de pessoa. O Senhor foi ao encontro dessa mulher porque queria mudar a história dela. O Senhor mudou minha história e mudou a sua. E aquela pessoa que estamos orando, o Senhor está mudando para a glória de Deus. Aleluia! Jesus respondeu e disse, se tu conhecesse o dom de Deus, a quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Tá vendo coisa linda? Lá o povo estava murmurando porque queria água, mas aqui a Bíblia diz que ele é a própria água. O título de Êxodo é Não se precipite em reclamar. Essa mulher ia ali naquela hora pegar água e veja o que o Senhor disse, que ele tinha água, água para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu lhe pedirias e ele te daria água viva, a água do Senhor é viva, verdadeira e poderosa. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? Ela explicou a ele, né, que ela não estava entendendo. Olha, Senhor, tu não tem como tirar, e onde é essa água viva? Porque ela necessitava dessa água. Ela vivia abandonada, humilhada pelo seu pecado. Mas louvado seja Deus que o Senhor vai atrás de quem necessita. Ele não tem preconceito, ele busca, ele conhece os corações aflitos. Ele tem água para mim e para você, aleluia. Aquele que você está orando, louvando, jejuando, ele está dando água a ele e a ela, água viva para a glória de Deus, do jeito que ele deu a esta mulher. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo, ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Ela ali começou uma conversa com ele, né? Porque tinha aquela tradição que aquela água era de Jacó. E tu és maior do que Jacó? Ela não imaginaria com quem estava falando. Aquele que você nem imagina, Deus está fazendo uma grande obra. Porque o Senhor foi a essa mulher samaritana. Aquele que você está triste, angustiado ou angustiada, Deus está trabalhando. Grande é a surpresa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus respondeu e disse, qualquer que bebe desta água tornará a ter sede. Olha, aquela água que ela foi atrás, né? Mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salta para a vida eterna. Essa água é Jesus Cristo. Essa água está enchendo minha vida e a tua. Essa água está abençoando aqueles que estamos orando. Vamos louvar, vamos agradecer, vamos dar glória, porque a água está regando onde você estava clamando e está clamando. Aleluia! Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Olha, ela não queria vir mais naquele lugar, porque ela sabia o que passava.
Você sabe o que você tem passado. Deus está trabalhando. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Olha como Jesus conhecia ela, como Jesus conhece eu e você. O Senhor conhece os detalhes da nossa vida, o Senhor conhece os detalhes da nossa família, o Senhor conhece aquele detalhe que você está orando. Descansa, só não pare de clamar, porque Moisés foi clamar ao Senhor quando o povo murmurou pela água, e foi a pessoa certa. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido. Coisa boa é andar com a verdade. Ela lhe disse a verdade, o Senhor. E a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que estar com o Senhor com a verdade. Independente que essa verdade já foi pecado, já errou, ande com a verdade. Porque é com a verdade que Ele livra. É com a verdade que Ele liberta. E é com a verdade que Ele abençoa. Glória a Deus. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Veja o que ele disse. Tiveste 5 maridos, e o que tu também não é teu. Disseste com verdade. O Senhor já se agradou daquela mulher, independente do pecado dela, porque ela falava a verdade. Aleluia. E disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Não podes... Nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Olha que conversa, né? Ela já estava esquecendo da água que veio pegar. Ela ali começa uma conversa linda da tradição da época dela. Disse Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. A salvação vem do judeu. Quem é o pai do judeu? Jesus Cristo. A salvação é para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você e eu está orando. E Deus está salvando. Deus está libertando. Porque aqui ele ensina essa mulher qual é o verdadeiro sentido da adoração. A quem ela deve adorar. E eu e você sabemos que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Estamos adorando? Não vamos fazer igual esse povo que reclamou porque não tinha água. Ainda perguntaram, o Senhor é conosco? Não. As lutas vêm para nos aproximar mais de Deus. As lutas vêm para nos dar ensinamento. As lutas vêm para nós crescermos. Mas Deus é o mesmo. Com dor ou sem dor, com alegria ou na tristeza, Ele está comigo e com você. E Ele fala que essa mulher diz, o verdadeiro adorador, com comida ou sem comida, enfermo ou com saúde, adore. Independente do que está passando, adore, que é isso que o Senhor quer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Espírito e importa que eu o adore em Espírito e em verdade. O tempo todo Ele falando, né? Já pensou e falando de verdade. Ande com a verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela já tinha uma base. Ela já sabia da palavra, né? Olha o que o Senhor disse. Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. O eu sou que falou com essa mulher. É o mesmo eu sou que está falando comigo e com você. Não se precipite em reclamar. Só adore. Porque esse povo reclamou, ainda duvidaram se o Senhor estava com eles, mas em qualquer situação, o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse, que perguntais, ou que perguntas, ou por que falas com ela? Eles se maravilharam, né? Só ficaram observando. Tem gente nos observando, mas nós vamos ficar maravilhada como ficou esses discípulos. Deus fazendo uma grande obra nas nossas vidas, na nossa família, abençoando nossa vida espiritual e financeira. Do jeito que os discípulos ficaram maravilhados, com Jesus trabalhando na vida daquela mulher, que ia meio dia com medo das mulheres, do preconceito, da humilhação, a gente vai ficar maravilhado com a ajuda de Deus na nossa vida e na vida dos nossos. Porque Ele é fiel. Ele diz, eu velo pela minha palavra. Glória a Deus.
Está preparada para ficar maravilhada e maravilhado? Glória ao Senhor. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela disse: Vem, vamos ver o Cristo que disse tudo a mim. Aqui não diz, mas ela ficou maravilhada porque o povo tinha preconceito com ela. Mas quando ela foi naquela hora para não se encontrar com ninguém, foi justamente nessa hora que Jesus foi ao encontro dela. Porque Jesus conhece nossas petições, Jesus conhece nossa dor, nossa tristeza, nossos preconceitos, as pessoas com preconceito conosco. Jesus conhece todas as coisas. Ele vem, Ele está aqui comigo, está aí com você. Se prepare para ficar maravilhado, porque Ele está fazendo coisas novas no meu lar e no teu lar para a glória de Deus. Não vamos reclamar como aquele povo fez, vamos clamar. Porque quando Moisés clamou, ele mandou que Moisés fosse com os anciões e levasse a vara para ter o milagre. Não se precipite, não, nem reclame, só adore e o milagre está chegando. Amém? Um cheiro no coração de todos, a paz do Senhor e até amanhã.